Boa noite, senhores. Hoje eu estava aqui lendo um pouquinho da Bíblia, lendo um pouquinho de Provérbios, e hoje eu iria compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento e fazer umas reflexões sobre o capítulo 19 de Provérbios de Salomão. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Então, 1000 vezes vale mais o pobre de o pobre que anda sincero, o pobre que é correto, o pobre que é justo, do que o homem tolo de lábios, do que o homem sujo de lábios. Porque uma pessoa que só reclama, uma pessoa que fala mal das outras, uma pessoa que não contribui em nada, nem mesmo na sua fala, o valor dela é ínfimo comparado a uma pessoa justa, comparado a uma pessoa que tem valor sincero e que busca as coisas com toda a sua alma. Quantas vezes você já não viu aquela pessoa que parece que ao seu ver, ao seu modo de ver as coisas, ela é tudo de ruim, ela faz muitas coisas ruins e ela só se dá bem na vida. Isso é meio aleatório, mas e uma pessoa que é pobre, mas ela é justa, ela é sincera, ela é correta, ela não se desvia dos caminhos, ela tem os seus princípios e ela acaba se ferrando mais na vida. Porque, simplesmente, no primeiro caso, essa pessoa já é do mundo, essa pessoa já é mundana, essa pessoa ela já não tem valor o suficiente para ela ter que provar para os outros o valor dela. Tanto é que o inimigo ajuda essa pessoa. Agora, no segundo caso, você pode ter certeza absoluta que o segundo caso, ele sempre vai ter mais crédito com Deus do que o primeiro. 1000 vezes mais, 1000 vezes mais. Sempre o segundo caso, a pessoa que é sincera, a pessoa que se ferra bonito na vida, porém que ela se mantém firme aos seus objetivos, se mantém firme aos seus princípios, ela vai ser honrada. Seja agora ou seja no final da vida, ela sempre vai ter mais valor do que o primeiro caso, porque o primeiro caso, o valor dele é tão pequeno, mas tão pequeno, que ele simplesmente é posto em lugares, ele simplesmente é jogado para os lugares, ele não tem valor o suficiente para que ele tenha que se esforçar mais ainda e superar o seu valor atual. Eu sei que parece meio confuso, mas é como se o primeiro caso fosse uma pulga que gruda no seu ombro e é levada para todos os lugares. E você, sendo uma pessoa rica, por exemplo, você vai para vários lugares diferentes, vários lugares bonitos, e essa pulga está sempre com você. Essa pulga, ela é rica? Essa pulga, ela tem o tanto valor que você tem? Definitivamente não. Porém, o segundo caso, ele é como um ser inteiro. Ele tem valor inteiro. Ele tem um valor só dele. Ele tem um valor próprio. Ele tem um valor que é muito maior do que o da pulga. E ele não é posto nesses lugares simplesmente porque ou ele não quer, ou dois, ele não está fazendo por estar lá. Mas se ele quisesse, ele estaria. Porque em outros provérbios, se eu não estou enganado, é em Provérbios que fala isso, que aquilo que o justo de coração busca será dado, mas ao preguiçoso nada será dado, porque o preguiçoso não faz o que tem que ser feito, o preguiçoso simplesmente não usa o tempo dele para produzir, o preguiçoso não busca. Esforçai-vos e conseguides aquilo que queres. Segundo versículo: assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Por isso, tenha paciência, sede pacientes, sede pacientes. De nada adianta você querer apressar o curso das coisas, sendo que provavelmente essas coisas não estão 100% no seu controle. Existem 3 níveis de controle que a gente tem na nossa vida. Aquelas coisas que estão 100% dentro do nosso controle, aquelas coisas que a gente só pode influenciar, então ela não está 100% dentro do nosso controle, mas a gente tem um certo nível de controle, então a gente pode influenciá-las.
seja até 90% ou 80% ou até 10%, a gente consegue influenciar ainda. E o terceiro caso é a influência menos de 10%, que pode chegar entre 10 e 0. Eu classifico assim, não é necessariamente assim, mas que é coisas que você não pode controlar de jeito nenhum, coisas que estão 100% fora do seu alcance. Por exemplo, se vai chover amanhã, essa é uma coisa que não está dentro do seu alcance. Porém, um negócio que está 100% dentro do seu alcance é você levar um guarda-chuva, independente para onde você for. E um negócio que não está dentro do seu alcance, mas que você pode influenciar, seria o jeito que você se locomove até o certo lugar. Supondo que você está indo para um serviço, por exemplo. Supondo que você está indo prestar um serviço. Você sai de casa, você pode influenciar com o jeito que você vai. Você pode ir de carro, você pode ir de moto, você pode ir de ônibus, você pode ir de Uber, se você não tiver carro próprio. Portanto, não necessariamente você consegue controlar, mas você pode influenciar isso aí. Agora, um negócio que você pode controlar é você levar um guarda-chuva e sair precavido para caso algo ocorra. Terceiro versículo. A estutícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. A estutícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Quantas vezes você já não pensou em planos mirabolantes? Centenas e centenas de possibilidades. Dezenas e dezenas de simulações. E chegando lá, no momento de aplicar esse plano, tudo deu errado, porque nada saiu como planejado. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Às vezes, se você for burro, às vezes nunca pode ter acontecido. Há uma possibilidade. Às vezes, se você for não burro, porém, se você for um cara mais da ação e menos do planejamento, isso também pode não ter ocorrido com você. Porém, eu acho que as pessoas que consomem esse conteúdo aqui do meu canal, elas são um pouco mais parecidas comigo. Portanto, elas com certeza já passaram por isso, porque são pessoas que pensam mais. Já aconteceu várias vezes comigo de eu fazer diversos planos mirabolantes, simular eles diversas vezes, testar diversos cenários e chegar lá e ter tudo diferente. Ou porque era uma informação, tinha uma informação que eu não tinha, ou porque simplesmente mudou de última hora, entendeu? E fomos para um ambiente que eu não esperava, ou simplesmente um terceiro, algum comando terceiro, algum elemento terceiro veio e estragou meu plano. Então não adianta você ficar pensando demais e falando, haha, levei vantagem, simplesmente porque você tá pensando mais que os outros, simplesmente porque você tá planejando mais que os outros, simplesmente porque você sabe mais do que os outros. Porque isso vai te levar à sua ruína, porque você vai ficar pensando, ora bolas, eu sei mais do que vocês, eu sei me virar mais do que vocês, eu sou melhor do que vocês. E vai chegar um momento que todo o seu planejamento vai cair por água abaixo, ou porque faltou uma informação, ou porque algum elemento terceiro estragou o seu plano, independente, não interessa. Isso vai te levar à sua ruína, porque você não vai ter o poder necessário, você não vai ter a fé necessária para ganhar aquilo que você planejou, para realizar aquilo que você planejou. E o seu coração se irará contra o Senhor. E aí chegamos na segunda parte, que é os seus planos deram errado. E agora? Agora você tá bravo e você calculou dezenas de cenários diferentes, centenas de possibilidades dentro desses cenários. Você calculou muitas simulações, diversas simulações, e todas elas deram errado. E aí você vai falar, putz,
não tem como eu estar errado, porque eu pensei em tudo, eu realizei os planos do jeito certo. A culpa é do universo, a culpa é de Deus, porque ele estragou meus planos, ele não quis que eu realizasse meus planos. Entendeu? Essa é a segunda parte. Essa é sempre, sempre, não sempre, mas a maioria das vezes é o que acontece. Se a pessoa não for, se não, cara, é raro não ser um cenário onde o cara culpa o Deus do universo. É muito raro, é muito raro, é raríssimo. É tipo assim, só santos mesmos que. Aqueles santos de guerra, sabe? São Luís IX, uns negócios assim, que vão lá pra guerra com estratégia, com planejamento, dá tudo errado, eles saem vivos e aí eles falam: eu tenho que melhorar. Eu sou fraco. Deus me livrou disso. São raros, é raríssimos os casos que ocorrem dessa maneira. E voltando um pouquinho ali no segundo versículo, que fala sobre não é bom a alma ficar sem conhecimento, é um negócio que me pegou esses dias. Que foi uma fala bem simples. Uma pessoa estava perguntando pro palestrante, eu não vou lembrar a pergunta agora. Ah, não, o palestrante mesmo estava falando que, qual que é o meu propósito? É isso, a pessoa perguntou, qual que é o meu propósito? Aí o palestrante respondeu, ora, você quer saber? Tá lá em Gênesis. Deus te criou para você governar sobre todas as criaturas da terra e tocar o terror. No, eu não lembro agora exatamente o que está escrito em Gênesis, mas é basicamente para você governar e multiplicar, né? E aí ele falou, putz, mas eu queria algo mais específico, eu queria, sei lá, a minha profissão, eu queria um negócio assim. Ele falou, cara, a missão tá dada, o resto é você que resolve. Então, cara, Deus foi tão longe que ele deu as bases pra gente e deixou o livre-arbítrio tão grande que a gente pode escolher como que a gente realiza isso aí, como que a gente vai fazer esse caminho dele, como que a gente vai seguir esse caminho dele. Cara, impressionante, velho. Nossa, isso aqui me deu uma libertação na hora que eu tava pensando, putz, mas tem que ter uma revelação da minha vocação, eu tenho que ter uma revelação da minha. Eu tenho que ter uma revelação do meu caminho a ser seguido, se eu caso ou não caso, se eu sigo tal profissão ou se eu não sigo. Cara, Deus colocou as bases ali, Jesus veio e renovou as bases. Jesus veio e morreu por você, morreu pela nossa alma. Essas coisas pequenas aí, você que resolve, você tem livre-arbítrio. Vai lá e toca o terror, vai lá e faz você mesmo. Entendeu? O vídeo já ficou com 13 minutos, mas eu vou ler o quarto versículo aqui e comentar, e aí eu encerro o vídeo. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. E aqui nós retornamos àquela velha frase de que ao rico muito mais será dado e ao pobre muito mais será tirado. Por quê? Porque se a gente seguia as palavras, se a gente seguia a origem delas, a palavra riqueza vem de abundância, que vem de produção, e a palavra pobreza vem de improdutividade. Então, o pobre, ele não produz, ou seja, ele não tem valor, ou o valor dele é muito pequeno. E o valor dele é tão pequeno que ele não sabe gerir o próprio valor de tão pequeno que é. Além dele não saber gerir, ele também não sabe elevar o seu valor. E aí, por conta disso, o que ele tem é tirado dele, porque ele não sabe gerir. Então, tudo que ele tem lhe será tirado, porque ele não tem a sabedoria para continuar com aquilo. E o rico, ele tem. Então, por que o rico se cerca de amigos ricos? É por causa disso, porque os amigos dele provavelmente também são ricos. E quando eu falo rico, não só de dinheiro, rico de pessoa, rico de valor de homem,
valor de pessoa, valor de mulher, valor de societário, valor humano, valor de alma, valor humano, em si, per si. O cara que ele é rico, ele provavelmente tem muitos talentos, ele tem muitas habilidades. Ou ele simplesmente tem uma habilidade, um talento muito... muito acima dos outros. E o pobre não tem isso aí. Tá certo? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu aproveitei que eu tava de uma skin diferente pra trazer esse vídeo aqui pra vocês. Geralmente eu venho parecendo um mendigo, né? Agora eu vim parecendo um empresário, um businessman. Da hora demais. Mas é isso aí. No próximo eu acho que eu trago mais versículos bíblicos. Não sei. Mas isso aqui poderia se tornar uns vídeos recorrentes mesmo. Aproveitem essa fase do canal, porque depois a gente vai entrar numa fase que eu não vou poder sair mais dela. Positivo? Deus abençoe.